Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, questões comentadas, questões de concursos. Hoje vamos falar sobre arquivos permanentes, os arquivos de terceira idade, aquela documentação que deve ser preservada para sempre, devido ao seu valor secundário, histórico, documental, que é probatório informativo, vocês já sabem. Então vamos falar envolvendo arquivos permanentes, funções, atividades, arranjo, fundo, descrição e publicação e conservação e referência. Beleza? Então vamos começar as questões. Questão que caiu no Ministério Público de Orçamento e Gestão, este ano, 2015, Banca CESP-NB. No que concerne às funções arquivísticas relativas à difusão, aquisição e avaliação, julgue o item seguinte. A difusão em um arquivo público pode ser realizada tanto por meio de instrumentos de pesquisa, quanto pela produção de outras publicações. Bom, vamos comentar a questão. A questão está se falando em difusão. Difusão começa com a letra D de quê? De divulgar. 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 Difundir. Ou seja, você divulga determinado documento para torná-lo conhecido. Então, a difusão em um arquivo público, né, um arquivo público pressupõe o quê? Né? Que a documentação seja o quê? Pública, que as pessoas possam ter acesso a ela, a documentação de valor permanente. Ela pode ser realizada tanto por instrumentos de pesquisa, por exemplo, um guia, um inventário, um catálogo, um repertório. A forma que você, a maneira como se descreve um documento é que vai caracterizar qual é o instrumento de pesquisa a ser utilizado. Então, uma das formas de divulgação é essa, é você elabora, né, você faz a descrição de um determinado documento, consequentemente elabora um instrumento de pesquisa, né? Então, um instrumento de pesquisa ele serve de meio, de apoio, para se divulgar um determinado documento. E também através de outras publicações, tá? Então, a difusão ela pode ser chamada, nós podemos chamar a difusão de difusão cultural. A difusão cultural, como é que ela é promovida? Através de quê? De palestras, do conteúdo, palestras sobre conteúdo documental, palestras, debates, lançamento de documentos que foram criados e que retratam a vida, a história de uma instituição, documentos que possam vir a ser expostos, eventos populares. A difusão cultural envolve comentários na imprensa, por exemplo, divulgando determinada exposição sobre um acervo X, filmes, documentários, mostrando a importância de determinados documentos relacionados a uma instituição. Tudo isso diz respeito à difusão, a difusão cultural. Tem também a difusão editorial. A difusão editorial, ela vai ocorrer com a publicação do conteúdo do acervo, das atividades, dos programas, através de quê? Da publicação de catálogos informativos, manuais, edições comemorativas, publicações que vão reverenciar o acervo. Por isso que a difusão tem a ver com a política de referência, política de acesso e de uso aos documentos, envolvendo atividades dos arquivos históricos, dos arquivos permanentes. Também tem a difusão, além da cultural, da editorial, tem a difusão educativa, que é desenvolvida com a realização de exposições a estudantes, no arquivo, por exemplo, conhecer o arquivo, através de visitas guiadas e, entre outras ações, estratégias, né, devidamente e previamente planejadas. Portanto, essa questão aí, ela está correta. A difusão em um arquivo público, ela pode ser realizada como apoio, né, tendo como apoio instrumentos de pesquisa e também tendo como apoio a produção de outras publicações. Beleza? Então vamos para a próxima questão.
Outra questão do Ministério Público do Orçamento e Gestão, 2015, agora a banca é a FUNCAB, que é uma fundação lá de Niterói, fundação do professor Carlos Augusto Bittencourt. Vamos lá. Arranjo é a reunião e ordenação adequada dos documentos no arquivo permanente. O arranjo tanto vale para arquivo corrente, a documentação do dia a dia, da rotina, quanto para o arquivo permanente, a documentação de valor secundário, aquela que será preservada para sempre e que vai ser utilizada, sobretudo, como fonte de pesquisa, como vocês já aprenderam. Aquele que tem por eixo as ações desempenhadas pela entidade produtora do arquivo é chamado de arranjo. Bom, para começar, o foco do arranjo aqui envolve o quê? Arquivo permanente. Arquivo permanente. Quando eu falo em arquivo permanente, eu posso falar de fundo documental envolvendo arquivo permanente, fundo, documentos, conjunto de documentos de uma mesma proveniência, né? Respeitando o princípio da proveniência, você não vai misturar documentos de uma determinada fonte produtora com de outra fonte produtora. Essa questão aqui, ela está se falando, né? No arranjo, existem dois tipos de arranjo para arquivo permanente, o arranjo estrutural e funcional. Então, de cara, eu já elimino as letras A, C e E. Não se fala em arranjo tradicional, horizontal, convencional. Isso não são formas de arranjo, não são critérios de arranjo, tipos de arranjo. Tradicional, convencional, pode ter ligação com documento, né? Tradicional, convencional, por exemplo, papel. O horizontal pode ter a ver com hierarquia dentro da instituição, horizontal, vertical, né? Documentos no mesmo padrão. Horizontal pode ter a ver com o documento estar de forma horizontal, né? Um em cima do outro, deitado, ou vertical, em pé, um ao lado do outro, um atrás do outro. Mas não é o caso aqui. Então sobraram o quê? Estrutural e funcional, as letras B e D. Ora, quando eu falo em aquele que tem por eixo, né, que tem como padrão, como critério, ações desempenhadas pela entidade produtora do arquivo, ou seja, está intimamente relacionado com as atividades do órgão produtor, tem íntima relação com o quê? Com o funcional, com a finalidade do arquivo, que é a finalidade funcional. A razão pela qual determinado documento foi produzido, foi criado, envolvendo, sobretudo, o quê? A administração e o seu valor administrativo, o valor primário do documento. Ora, dando exemplo para vocês, por exemplo, eu penso no fundo documental, né? O fundo, vamos pensar em vários documentos, né? Que tenham ligação, por exemplo, a uma atividade específica. Várias empresas, vamos pensar, várias empresas prestadoras de serviço público, um exemplo. Né? Várias empresas prestadoras de serviço público, por exemplo, a Light, a SEG, né? A Light, a energia elétrica, a SEG, o gás, né? Companhias telefônicas, não são empresas prestadoras de serviços públicos? As atividades delas são relacionadas ao quê? A prestar serviços públicos. Então, o meu fundo seria empresas prestadoras de serviços públicos. Meu fundo seria esse aqui, ó. Em cima, seria empresas prestadoras de serviços públicos. Embaixo eu teria o quê? As empresas, por exemplo, a Light, a SEG, as companhias telefônicas, e assim vai. E aí embaixo eu teria documentos relacionados a pessoas, a assuntos específicos. Né? Ora, o meu fundo aqui, ele é o fundo, sobretudo referente ao quê? Ao que fazem aquelas empresas. O que elas fazem? Elas prestam serviços públicos. São empresas prestadoras de serviço público, então está ligada às ações. Isso é
Arranjo funcional, a resposta é a letra D. O arranjo estrutural, no exemplo que eu dei, seria eu pegar somente, o meu fundo seria, por exemplo, a Light. A Light. E aí a Light teria, um exemplo, a Light teria documentos de vários setores, setor A, B e C, e aí cada setor tem lá assuntos ligados às atividades, Mas no topo está o quê? A empresa, a fonte produtora. Nesse caso aqui, fonte produtora única. A fonte produtora única aqui, que no caso é a Light. O arranjo estrutural, o arranjo estrutural ele será constituído de documentos provenientes de uma mesma fonte produtora, no caso aqui a Light. Já o arranjo funcional, ele vai ser constituído de quê? De documentos de mais de uma fonte produtora, no caso aqui Light, SEG, companhias telefônicas. Só que os documentos eles são reunidos em função de quê? Da semelhança de suas atividades. No caso, todas elas prestam serviços públicos. Então, tem íntima relação com a própria atividade, com as ações desempenhadas pela entidade produtora do arquivo. Logo, a nossa resposta está aqui, gabarito, letra D de dado. Essa questão não é uma questão fácil. Essa questão ela deve ser analisada com calma, com critério, com cuidado. Beleza? Vamos à próxima questão. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG 2015, Banca Funcab ainda. Um instrumento de pesquisa que traz uma relação seletiva de documentos pertencentes a um ou mais fundos, no qual cada peça integrante de uma unidade de arquivamento é descrita minuciosamente, denomina-se. Vamos lá. Qual é o descritor ou palavra-chave desse enunciado aqui? Primeiro, descritor ou palavra-chave, vocês já aprenderam, é uma palavra, um grupo de palavras que enfatiza o que é o mais importante na questão, no enunciado. Às vezes o enunciado é extenso, é imenso, é grande, e às vezes a resposta está numa palavrinha-chave. Vamos lá. Instrumento de pesquisa que traz uma relação seletiva, ou seja, os documentos eles são o quê? Selecionados. Os documentos são selecionados, e no qual cada peça integrante de uma unidade de arquivamento, ou seja, vocês já aprenderam, cada item documental, cada documento, ele vai ser descrito minuciosamente, ou seja, de forma detalhada, denomina-se. São vários os instrumentos de pesquisa, são vários. São vários os instrumentos de pesquisa. Quando nós falamos nos instrumentos de pesquisa, recapitulando, existem os instrumentos de pesquisa, os básicos e os auxiliares. Os básicos são o guia, o inventário, o catálogo e o repertório. Repertório, que nós podemos chamar também de catálogo seletivo. Ora, o guia, resumindo, vocês já aprenderam na teoria, o guia ele serve aqui para orientar o usuário, possui uma linguagem simples, objetiva. Qualquer pessoa que tenha acesso, qualquer leigo que tenha acesso a um guia do acervo, do arquivo permanente, ele vai entender o que está lá no guia, o que está disposto. Porque o guia, na verdade, ele tem uma função educativa. Então é bem simples e é o mais indicado para orientar o usuário. O inventário ele pode ser sumário ou analítico.
O inventário, ele pode ser detalhado ou não. O primeiro instrumento a ser criado na descrição, o primeiro instrumento de pesquisa a ser criado na descrição de fundos públicos ou privados é o inventário sumário, que você faz uma descrição sucinta. O analítico, como o próprio nome já sugere, né, já nos sinaliza, é uma descrição um pouco mais detalhada. O catálogo ele vai descrever unitariamente documentos, documento por documento, ele pode ser resumido ou detalhado. O catálogo pode ser por nome, pode ser por local, pode ser cronológico. Então, quando nós falamos, né, o catálogo, a diferença dele para o repertório ele é somente detalhado. O repertório, o catálogo seletivo, é o mais detalhado, mais minucioso dos instrumentos de pesquisa. Comparando o catálogo com o repertório, nós vamos descrever documento por documento. O repertório, nós selecionamos os documentos os quais queremos descrever. Só aqueles que nós julgamos, consideramos serem os mais importantes, os mais relevantes. Por isso que se fala que o repertório é catálogo seletivo. Aqui somente catálogo, não é seletivo, não se seleciona. Os documentos serão descritos um a um. Repertório, faz-se uma seleção. Portanto, no repertório, nós afirmamos que há um juízo de valor. Esses são os instrumentos de pesquisa básicos. Os auxiliares, quais são? O índice e a tabela de equivalência ou concordância. Né? O índice, ele remete o consulente, o pesquisador, exatamente ao documento que ele está querendo. O índice pode ser sumário analítico, né? Sumário, você pega um livro fino, pega um livro mais grosso, um livro com muitas páginas, tem lá o inventário sumário na frente do livro, né? O índice sumário na frente, né? E o índice mais detalhado, o índice analítico, lá no final do livro, né? Com aqueles assuntos, também com subclasses relacionadas àqueles assuntos. E a tabela de equivalência ou concordância faz a relação de uma notação antiga com uma mais atual. Então, dei uma pincelada resumindo, né, em relação aos instrumentos de pesquisa, aqueles que mais costumam aparecer em concurso, em prova. Então vamos lá, vamos responder aquela questão. Ora, vocês já viram que na questão está se falando em relação seletiva, que é seleção, e no documento ser descrito de forma minuciosa, detalhada. Logo, a nossa resposta é a letra D de dado. A nossa resposta é a letra D de dado. A letra A, tesauro. O que é tesauro? Tesauro é um dicionário de termos afins, né? Termos em que haja afinidade entre eles. É um vocabulário controlado. Sumário pode ter a ver com sumário analítico, eu já comentei com vocês, né? A tabela de equivalência ou concordância também já falei, que estabelece uma correspondência entre diferentes notações, ou seja, quando há mudança no sistema de arranjo. E a letra E, quadro de arranjo, é um esquema estabelecido, né, para o arranjo de documentos de um arquivo. Então, como é que se faz um quadro de arranjo, né? Você, a partir de quê? Da análise da estrutura da instituição, do organograma, das funções ou atividades da entidade produtora, do estudo do acervo, aí sim nós vamos poder definir o quadro de arranjo. Logo, por tudo aquilo que eu já lhes falei, a nossa resposta é a letra D de dado. Próxima questão, MPOG 2015, Banca Funcab. Os agentes exteriores que danificam os documentos podem ser classificados em 3 grandes grupos, conforme apresentado na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com seus exemplos relacionados na coluna 2. Então, vamos lá. Vamos relacionar
uma coluna com a outra. Coluna 1 tem lá os agentes exteriores. Eles podem ser o quê? Biológicos, físicos e químicos. E a coluna 2 contém algumas formas, algumas, a gente pode dizer, alguns agentes exteriores, alguns biológicos, outros físicos e outros químicos. Então vamos lá. A luz natural. A luz natural é um agente o quê? Físico. É um agente físico. Então vamos voltar. Agente físico número 2. Agente físico número 2. A luz natural, pessoal, a luz natural é a luz do dia, é a luz solar. A luz natural, ela deve ser evitada. E a luz artificial, aquela que a gente só usa quando nós precisamos ler alguma coisa, ou ver alguma coisa, enxergar alguma coisa, a luz artificial deve ser usada com parcimônia, com cuidado. Então, a luminosidade, a luz, seja natural ou artificial, elas causam danos às fibras de papel, a natural com mais intensidade, a artificial com menos intensidade, embora também cause danos às fibras de papel. Luz natural é um agente físico. Tintas. Tintas, um agente químico. Químico, número 3. Químico. Então aqui é físico e aqui químico. As tintas, elas causam o quê? Vários danos aos documentos, sobretudo o quê? A tinta mancha um documento. Então existem tintas específicas a serem utilizadas caso haja necessidade de se escrever um documento, se anotar alguma coisa no documento ou numa caixa de arquivo. Tá certo? Gordura. Primeiro, olhando aqui, eu já teria a resposta. Luz natural 2. De cara, se eu tenho a certeza, vamos aprender a administrar o nosso tempo. Eu quero que vocês aprendam a administrar o tempo de vocês na hora que vocês forem fazer uma prova de concurso. Ora, se eu tenho a certeza absoluta que luz natural é um agente externo físico, se eu já sei que é um agente externo, um agente exterior, que causa dano ao documento físico, número 2, eu de cara já elimino o quê? As letras B, D e E, porque começa com 2 somente as letras A e C. Então, de cara, minha probabilidade de matar a questão aumentou sensivelmente, concordam? Ora, aí tinta. Tinta, eu olho assim, é químico. Se eu sei que é químico e química número 3... eu já tenho a minha resposta lá. Minha resposta é letra C. De casa. Minha resposta é letra C. Já matei a questão? Já. Não preciso mais perder meu tempo, tá vendo? Assim se faz uma questão. Desde que vocês tenham absoluta certeza da luz natural de tintas. Da opção, do item. Tá? Mas vamos comentar os outros itens. A gordura. A gordura também é um agente exterior o quê? Químico. Químico. Gordura, mais a oleosidade, elas causam danos às fibras do papel. Então, o que se recomenda? Se recomenda utilizar luvas de algodão para manusear os documentos. Então, gordura. 3, químico. Roedores. Roedores é o biológico. Biológico. Os ratos. Um agente biológico. Biológico é 1. Olha lá. 1 biológico. E temperatura? Temperatura também é um agente físico. Agente físico. Temperatura também é um agente físico. Então, 2, 3, 3, 1, 2, resposta. Letra C, a temperatura, ela pode ser o quê? A temperatura, o ideal, né, é que ela não seja nem muito alta e nem muito baixa. A temperatura ideal é que ela permaneça entre 18 a 22 graus.
Essa é a temperatura mais recomendável, segundo os especialistas da área de conservação. Então, agentes exteriores, relembrando, podem ser físico, químico, biológico. O agente físico temos também, além da luz natural da temperatura, temos a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, ela deve ficar entre 50% e 60%. Mais de 60%, existe a possibilidade de proliferação de fungos. Então, de 50% e 60%. Esse é o ideal. A umidade relativa do ar. Mais de 60%, condição de proliferação de fungos. No agente químico, nós temos a poluição atmosférica, que é um dos principais agentes de deterioração dos acervos, é a poluição atmosférica, os gases poluentes. Objetos metálicos também é um agente químico, né? O metal, o objeto metal, por exemplo, clips, grampos, e outros objetos metálicos, eles oxidam o papel, eles enferrujam o papel, então deve ser evitado. O ideal é que se utilize clips, os plásticos, quando houver necessidade. Se for uma quantidade maior de documentos que o clipe plástico, não possa ser inserido no documento, encaixar no documento, a gente até usa o metal desde que a gente pegue um papel, dobre o papel, vá dobrando o papel e aí coloque o clipe naquele papelzinho lá, na dobra do papel que você coloca no documento. Então, quando for oxidado, o papel vai ser oxidado somente aquela dobra e não o documento em si. Tá certo? Biológicos, nós vimos aqui, tem os roedores, que são os ratos, tem os insetos, também é um agente biológico, Por exemplo, a barata, a traça, as brocas, elas causam danos aos documentos. Os micro-organismos, fungos, bactérias, mofos. E um dos principais agentes causadores de deterioração dos acervos, dos documentos, é o homem. Nós, os seres humanos, que nós chamamos a ação causada pelo homem, que causa danos aos documentos, nós chamamos de ação antrópica. Isso já caiu em concurso. Ação antrópica, até escrever aqui para vocês, antrópica. Ação antrópica é ação humana. O homem causa danos aos documentos, é um dos maiores causadores de danos aos documentos. Por quê? Porque os homens desconhecem como tratar o documento, as técnicas para se tratar melhor um documento. Então, não dão, às vezes, o devido valor, não cuidam de forma adequada, por desconhecimento ou por desleixo mesmo. Então, um dos maiores agentes causadores de danos aos documentos é o homem. E o outro são as sujidades. O que são as sujidades? Sujidades são, sobretudo, as sujidades são, sobretudo, a poeira, o pó, que diariamente é acumulado nos documentos, tá certo? Então, fizemos aí uma revisão até envolvendo os agentes causadores, agentes externos, causadores de danos aos documentos. Então, a nossa resposta para esta questão é a letra C de casa. Beleza? Vamos à próxima questão. Beber uma aguinha. Ministério Público de Orçamento e Gestão, 2015, Banca Funcarb. Os aspectos relacionados à manutenção da integridade física dos documentos ao longo do tempo, bem como as tecnologias que permitem seu processamento e recuperação, caracteriza-se como a seguinte função arquivística. Bom, vamos lá. Está se perguntando aqui sobre função arquivística específica.
Qual é a função arquivística que tem ligação com manutenção da integridade física dos documentos? Ou seja, ao longo do tempo, serve para preservar o documento. O que serve para preservar o documento é o quê? O documento ele deve ser produzido, deve ser tratado, deve ser conservado de forma preventiva desde o momento que ele nasce. Aí ele viverá mais. Então é a conservação preventiva até agora, bem como as tecnologias que permitem seu processamento. E recuperação caracteriza-se como a seguinte função arquivística. A recuperação, né, pode ser no sentido de, vamos imaginar, um documento que esteja em determinado ambiente, né, não recomendável, por exemplo, uma climatização, né, uma temperatura muito baixa, uma temperatura muito alta, que não é recomendável, o ideal é em torno de 18 a 22 graus, como vocês já sabem. Se tiver muito baixa ou muito alta, e o documento esteja, de alguma forma, sentindo, né, sendo atingido por essa temperatura, ou uma umidade relativa acima, por exemplo, de 60%, causando proliferação de fungo, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar aquele documento e vamos colocá-lo, no local cuja temperatura e umidade relativa estejam adequadas. Então, isso é uma forma de conservação. Daí eu já tenho a minha resposta. A minha resposta é a letra E. É a letra E de escola, de educação. Quando se fala aqui em recuperação, poderia se falar também em recuperação no sentido de restauração. Quando se restaura um documento porque o documento, ele já houve algum dano ao documento e às vezes precisa de técnicas de restauração. Tá certo? Mas nesse caso, a recuperação pode se dar através também de uma forma diferente de conservação daquele documento. Como aqui não tem a restauração, e está se falando sobretudo a manter a integridade física dos documentos ao longo do tempo, está mais para conservação preventiva. Logo, a nossa resposta é a letra E. A letra A, difusão. A difusão, vocês já sabem que é uma atividade do arquivo permanente, serve para divulgar, difundir o acervo, promoção das disposições de documentos históricos, não é a nossa resposta. Custeamento tem a ver com custeio, com custo, não tem nada a ver com arquivologia, no caso que a gente está falando. A letra D, aquisição. Aquisição é uma ação formal em que se funda a transmissão de propriedade de documentos de arquivo. Não tem nada a ver com o que o enunciado está pedindo. A letra C, migração. Migração pode ter ligação com documento digital, com conversão de dados para outros formatos ou sistemas computacional, mais moderno, mais atual, uma versão mais abrangente, mais moderna. Não é o caso, o enunciado está falando de outra coisa. E já que eu falei migração, poderia falar também deste termo aqui, refreshing, comparando com a migração, né? Enquanto a migração envolve, por exemplo, versão de software, de formatos mais moderno, fazer a migração de uma versão mais antiga para uma mais atual, uma mais moderna, né, com mais possibilidades, mais abrangente, melhor para o usuário. Já o refreshing tem ligação com a transferência periódica para outros suportes, né, a fim de garantir o acesso contínuo ao documento, né, um suporte tecnológico melhor, mais abrangente, que vai preservar por mais tempo o documento do que o papel, por exemplo. Né? O papel dura menos tempo, às vezes, que o documento vai durar menos tempo que o documento microfilmado. Tá certo? Então, diferença de migração para refreshing. A resposta, por tudo aquilo que nós já falamos na questão, é a letra E. Vamos à próxima questão. Beber uma aguinha.
Banca Banca CESP-NB, prova do Departamento da Polícia Federal, 2014. No que se refere às funções arquivísticas, julgue os próximos itens. A preparação de catálogos, guias, inventários é considerada atividade de difusão. Errado. Por que está errado? Ora, preparação de catálogos, guias. O que são catálogos? O que são guias? O que são inventários? Instrumentos de quê? Pesquisa. São instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa. Como é que você prepara esses instrumentos de pesquisa? Um guia, um inventário, um catálogo, um repertório? De que forma? Como é que eles são preparados? A forma que você vai descrever um documento, que se descreve um documento, é que caracteriza, né, é que vai, consequentemente, fazer com que seja produzido, elaborado um instrumento de pesquisa. Então, a atividade não é de difusão, e sim descrição. O erro está aqui. A atividade é de descrição e não de difusão. A difusão, vocês já aprenderam que a difusão é o que? Serve para divulgar o acervo, torná-lo conhecido. A descrição é uma atividade típica dos arquivos permanentes e está lá no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicação do Arquivo Nacional, define-se descrição como conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo do documento para a elaboração de instrumentos de pesquisa. Né? Então, a descrição envolve tanto a forma do documento quanto o conteúdo do documento, a forma e o conteúdo. O resultado do trabalho, né, que envolve a descrição é um instrumento de pesquisa, tá certo? E o objetivo da descrição é o quê? É sobretudo o quê? O acesso ao documento. Descreve-se o documento, publica-se o instrumento de pesquisa, divulga-se o documento a fim de torná-lo conhecido e as pessoas possam ter acesso a ele. Beleza? Então, essa questão aqui, ela está errada. Esse item está errado. Vamos lá, continuando. Ainda, outro item, né? Do Departamento de Polícia Federal, Banca CESP-NB. A exposição de fotografias, deixa eu só voltar um pouquinho. A exposição de fotografias de um acervo documental arquivístico é uma atividade desenvolvida na chamada difusão. Está aqui até a resposta, está certa a questão. Exposição de fotografias de um acervo documental arquivístico vai ser retratada onde? Na chamada atividade do arquivo permanente, difusão. Para que você vai expor uma documentação de um acervo histórico, de um acervo secundário, de valor secundário, permanente? Para quê? Para tornar o acervo o quê? Conhecido. Então, é função o quê? Função social, função educativa dos arquivos. Então, essa questão aqui, ela está certa. Quando nós falamos em relação a isso, envolvendo essa questão, é fundamental, quando se falar no foco, envolver exatamente a parte da função social do arquivo permanente. Vamos lá, próxima questão. Com relação, também da DPF 2014, Banca CESP-NB, com relação à descrição de documentos de arquivo, julgue os itens subsequentes. A descrição funciona como elo entre o estoque informacional e o usuário da informação do documento. Quando nós falamos que a descrição, que é uma atividade típica dos arquivos permanentes, ela é o elo, ela é o intermediário
entre a informação e o usuário da informação, essa afirmativa está corretíssima. Está correta, gabarito certo. Por que que ela é muito importante nesse sentido? Por que que ela é muito importante nesse sentido? Quando nós falamos na descrição, quando você descreve um documento, e quando alguém vai ter acesso àquela descrição feita sobre determinado documento, você conhece melhor o conteúdo daquele documento. Ali tem uma descrição do documento. Portanto, tem a ver com a informação. Então, a informação, o usuário, olhando a descrição feita, ela vai solicitar determinado documento. Então, a descrição ela é o intermediário entre o estoque informacional e o usuário da informação do documento. Logo, gabarito certo. Próxima questão. O resultado do trabalho da descrição é a produção de instrumentos de pesquisa. Essa é muito fácil, muito fácil. Departamento da Polícia Federal, Banca SESP, PNB. O resultado do trabalho da descrição é a elaboração, é a produção de instrumentos de pesquisa, como nós já falamos anteriormente. Questão certa, a forma de descrever um documento é que vai caracterizar qual é o instrumento de pesquisa, se é um guia, um inventário, um catálogo, um repertório, ou catálogo seletivo. Logo, essa não tem muito mais a comentar, questão absolutamente certa. Também, outra questão do Departamento de Polícia Federal, 2014, a descrição caracteriza-se metodologicamente como mononível, ou seja, desenvolve-se a partir de um único nível de descrição. Errado. Por que está errado? Ora, a descrição, pessoal, ela não se desenvolve a partir de um único nível de descrição. Existem várias formas de se descrever um documento. Você pode descrever um documento de forma mais genérica, de forma mais específica. A descrição, ela leva em consideração a estrutura de organização de um conjunto de documentos, de um acervo, permite a recuperação das informações dos documentos que o integram em diferentes níveis, ou seja, vai do mais genérico ao mais específico, estabelecendo relações verticais, de cima para baixo, ou horizontais, no mesmo nível, entre eles. Então, vai do mais sucinto ao mais detalhado. Faz-se o quê? Aquela amarração, aquele interrelacionamento entre os dados. Então, a descrição não é mononível, ela é o que nós chamamos multinível. O que eu acabei de lhes explicar chama-se descrição multinível. Portanto, essa questão está errada. Próxima questão, Departamento da Polícia Federal, 2014, Banca SESP, UNB. Acerca da gestão de documentos, julgue o item subsequente. A difusão é uma atividade desenvolvida no modelo clássico de gestão de documentos. Vamos analisar essa questão. Difusão, vocês já aprenderam? Que é a divulgação, a difusão, é a divulgação, a disseminação, tudo com D, Difusão, divulgação, disseminação, ou seja, tornar o acervo conhecido para que as pessoas possam ter acesso a ele, possam sentir vontade de pesquisar determinado documento, conhecer melhor a história de uma instituição, a história de uma cidade. A difusão é uma atividade típica dos arquivos permanentes.
Os arquivos permanentes que têm documento de valor histórico, secundário, de valor secundário, que é o histórico, ou documental, que é o probatório informativo. Se a difusão é uma atividade dos arquivos permanentes, ela não é uma atividade desenvolvida no modelo clássico de gestão de documentos. Está errado. Por quê? A gestão de documento, ela compreende as atividades dos arquivos de primeira e segunda idades. Ou seja, dos arquivos correntes e intermediários. E não do arquivo permanente. E a difusão é uma atividade do arquivo permanente, logo essa questão, ela está errada, gabarito errado. Tranquilos até aí? Estamos caminhando? Então vamos lá, próxima questão. Concurso caiu na Fiocruz, em 2014, banca, Fundação Dom Sintra. Conforme Belotto, a professora Heloísa Belotto, especialista em restauração, conservação de documentos, conforme Belotto, em seu livro Arquivos Permanentes, Tratamento Documental, arquivos públicos existem com a função precípua de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, transferindo-lhes as informações para servir ao administrador, ao cidadão e ao historiador. Isso está no livro da professora Heloísa Belotto, Arquivos Permanentes, Tratamento Documental. Então está se falando nos arquivos públicos, aquele que tem documentação pública, documentação que pode ser acessado por quem de direito, por pesquisadores e outras pessoas, existem com a função precípua. Precípua começa com a letra P de principal. Função precípua é principal, de recolher, custodiar, preservar, organizar fundos documentais que foram produzidos no governo, na área governamental, mandando essas informações para servir ao administrador, ao cidadão e ao historiador. Tudo bem. Segundo essa autora, há também uma atividade nos arquivos públicos que melhor pode desenhar seus contornos sociais, dando-lhe projeção na comunidade. Então vamos lá. Está se falando numa atividade nos arquivos públicos que melhor pode desempenhar o quê? Os seus contornos sociais. Então está se falando, mais voltado ao enunciado, agora a questão está se voltando mais, né? Para o foco está sendo mais a função o quê? Social, dando-lhes projeção na comunidade, ou seja, que de alguma forma possa servir de apoio a uma comunidade, a uma determinada comunidade. É o foco social. Trata-se dos seus serviços, vamos lá, vamos ver as opções. Então, na verdade, esse enunciado é extenso, mas o mais importante para a gente é saber sobre a atividade do arquivo público, que tem ligação, sobretudo, com contorno social, foco social, né, que vai servir de apoio para ajudar uma comunidade. Vamos lá. Opção A, gestão de tecnologia da informação, oficinas culturais e ações educativas. Função social aqui, oficina cultural, desempenha uma função social, cumpre uma função social. Ação educativa também, né? Serve para, se você está educando, se um documento está servindo, por exemplo, para educar, né? Para transmitir conhecimento, para educar uma determinada comunidade, está cumprindo uma função social. Agora, gestão de tecnologia da informação, gerir, administrar
tecnologia da informação, novas tecnologias ligadas, por exemplo, à computação, isso não é o foco aí nesse caso, não é, voltando aqui para o enunciado, não é, isso não envolve, não retrata um contorno social, não cumpre uma função social, não é isso que vai dar projeção à comunidade, como está se falando aqui na questão, dando de projeção na comunidade. Logo, a letra A, o que não cabe aqui na letra A é a gestão da tecnologia da informação, o resto cabe. A letra B, ação cultural, cumpre uma função social, cumpre uma função social, portanto, dá uma projeção à comunidade, ação cultural. Inclusão digital, por exemplo, uma comunidade carente, se você coloca lá vários computadores em determinada sala, você propicia a ele, aquela comunidade, ter acesso a informações que possam realmente ser informações de cunho social, que possa dar uma projeção à comunidade no sentido de que ela vai ter mais informação, ela vai ter mais conhecimento, ela vai ser melhor informada. Nesse sentido aqui, aceitaria inclusão digital neste sentido. Agora, a digitalização não. Digitalização é o quê? É você pegar um papel, por exemplo, fazer a conversão, colocar um papel, colocar num scanner e aí escanear o documento. Isso é digitalização, é migração de um suporte para um outro suporte, por exemplo, suporte papel, suporte digital, suporte eletrônico. Isso não não faz parte do contexto, isso não é a função social. Isso é um meio, um apoio para que outras atividades ocorram, pode servir de apoio para uma atividade que cumpra, que desempenha uma função social, mas não é necessariamente, não vai dar projeção à comunidade isso, é apenas um apoio. A letra B, então, a digitalização não cabe. A letra C, assistência educativa está certo, e aí tem a digitalização aqui de novo, que não cabe. Não cabe, E a questão, voltando para o enunciado, está se falando em atividades arquivos públicos. Atividades arquivos públicos. Publicação de livros tem mais ligação, não com arquivo público, sim com, a gente pode dizer, mais voltada para, se está se falando em livro, está se falando em biblioteca, a não ser que seja livros específicos ligados à área documental ou publicação de instrumentos de pesquisa, de guias, inventários, de catálogos, só nesse sentido. A digitalização aqui está errada. Na letra D, educacionais, está certo. Inclusão digital a gente pode aceitar, como eu já lhes falei antes, mas digitalização não. A letra E, que é a que sobrou, está se falando em editorial está certo, por exemplo, publicação de instrumento de pesquisa, difusão cultural, divulgar a cultura, ligado ao quê? A fonte de pesquisa, ao arquivo permanente, está certo? E assistência educativa, documentos, por exemplo, de valor histórico, ou documentos que sirvam de prova, propiciar um maior conhecimento ao usuário, dar uma projeção maior dessa forma à comunidade. Portanto, a nossa resposta é a letra E, de escola, de educação. Beleza? Vamos à próxima questão. Questão que caiu na Fiocruz, Fundação Dom Sintra. A descrição é uma atividade típica dos arquivos permanentes. As tarefas relacionadas a ela levam à elaboração dos chamados instrumentos de pesquisa. Um instrumento em que ocorre um juízo de valor e cuja intenção é de ressaltar documentos individuais relevantes, chama-se
Vamos lá. Ora, eu até comentando uma questão anterior, eu já falei dos instrumentos de pesquisa mais utilizados. O guia, inventário, catálogo, repertório. Falei dos instrumentos de pesquisa, esses que representam os instrumentos básicos, são aqueles que realmente representam, né? Tem íntima relação com a descrição do documento, e tem os de apoio, que são o índice e a tabela de equivalência e concordância, além de outros instrumentos de pesquisas, né? Que não caem tanto, a não ser mais para nível superior, como guia de fontes, etc, etc. Então, essa questão, ela fala sobre o instrumento de pesquisa, onde ocorre um juízo de valor. E qual é a intenção, qual é o propósito? Ressaltar documentos individuais muito importantes, ou seja, com relevo. Ora, a nossa resposta é a letra A. Catálogo seletivo ou repertório. Vocês já aprenderam. Ora, se há um juízo de valor, é porque você vai o quê? A intenção não é ressaltar documentos individuais relevantes, então faz-se uma seleção. A seleção ela é feita, e por isso nós chamamos de juízo de valor. Nós só vamos selecionar os documentos os quais nós consideramos que são realmente importantes, relevantes. Se eu vou fazer essa seleção, vou separar o mais importante do menos importante, na minha visão, é um juízo de valor. E eu só seleciono o que é relevante para mim. Logo, a nossa resposta é a letra A. Catálogo seletivo ou repertório. As letras B, C, D e E não são características do que o enunciado está pedindo. O guia, vocês já aprenderam, orienta o usuário, dá uma visão mais abrangente, um instrumento com uma visão mais abrangente, uma visão geral dos serviços arquivísticos, por exemplo, horário de funcionamento do arquivo, é um instrumento, o único instrumento genérico e globalizante é o guia, os outros são chamados instrumentos parciais. O inventário já aprenderam, pode ser sumário ou analítico, sucinto ou detalhado. O catálogo vocês também já aprenderam, descreve unitariamente os documentos. Critério que pode ser temático ou cronológico, ou por nome, que é onomástico, ou por procedência, por local. O repertório, então, é o mais detalhado de todos, vocês já sabem. Faz-se uma seleção, há um juízo de valor. O índice, ele é um instrumento auxiliar, remete o pesquisador exatamente ao documento o qual ele está necessitando. A nossa resposta para essa questão é a letra A. Tranquilos até aí? Vamos lá. Agora a questão, próxima questão, caiu no Tribunal de Justiça de Goiás, em 2014, banca Fundação Getúlio Vargas. Ao se deparar com um conjunto de fotografias, discos e filmes, o arquivista sabe que se trata de um arquivo especial e que esse acervo necessita de tratamento diferenciado quanto a ou quanto ao. Ora, essa questão está se falando o quê? Em arquivo especial. O que é arquivo especial? Arquivo especial, de acordo com a natureza do documento, vocês já aprenderam? De acordo com a natureza do documento, nós podemos classificar os arquivos em quê? Especiais ou especializados. Especiais, resumindo e relembrando, arquivo especial é qualquer documento exceto papel. Por exemplo, fotografia, disco e filme são chamados arquivos especiais. E arquivo especializado é aquele onde nós fazemos menção a uma área específica do conhecimento humano. Por exemplo, arquivo de engenharia, arquivo médico, arquivo ligado à arquitetura, beleza? Então, um arquivo especial, ele vai
faz-se necessário o quê? Formas de armazenamento e acondicionamento diferentes do arquivo chamado convencional, papel, por exemplo, né? Porque o arquivo especial requer, como o próprio nome nos sugere, um tratamento especial no que tange a armazenamento, acondicionamento, conservação do documento. Logo, eu já estou respondendo essa questão. A resposta é a letra D de dado. D de dado. A letra A. A classificação e a descrição de documento não influencia absolutamente nada de um arquivo comum, convencional, por exemplo, papel, para um arquivo especial. Forma de classificar, você vai olhar o código de classificação da tua instituição, da tua empresa, forma de descrever também, vai envolver a forma e o conteúdo do documento, então não influencia se é especial ou especializado. O padrão ele é único nesse caso, é uniforme. Aqui na letra B, a climatização realmente influencia, mas o arranjo não. O arranjo é organização. Organização, a sequência lógica dos documentos vai envolver, sobretudo, o que? A própria proveniência. Proveniência, quem criou o documento, a razão pela qual aquele documento foi criado, aí você escolhe lá o arranjo, o método de arquivamento adequado, depois de classificá-lo e codificá-lo, né? Não é porque ele é especial ou não que vai influenciar nesse sentido. A letra C, acondicionamento influencia, mas a avaliação não. Né? Você vai avaliar qualquer documento, né, obedecendo um critério específico, olhando a tabela de temporalidade, de acordo com o assunto ligado àquele documento, ao conteúdo daquele documento, né? A avaliação é feita nos arquivos correntes, por uma comissão de avaliação e destinação, uma comissão permanente, não importa se o arquivo é especial ou não. E a letra E, arranjo e classificação, eu já comentei. Então, na letra A está errada a classificação, na letra B o arranjo, na letra A também a descrição está errada, na letra C a variação está errada, e na letra E o arranjo e a classificação estão errados. Portanto, a nossa resposta para essa questão é a letra D de dado, climatização e acondicionamento. Né? Ora, a climatização vai ser diferente, a climatização, que envolve a temperatura, umidade relativa do ar, para um arquivo, por exemplo, papel, convencional, comum, tradicional, vai ser diferente. A temperatura e a umidade relativa serão diferentes para um arquivo especial, comparando, fazendo uma analogia do arquivo comum em papel para o arquivo especial, fotografias, discos, filmes, tá certo? Então, a climatização influencia. E também a forma de acondicionar o documento. Por exemplo, o mapa, né? Você vai acondicionar num local diferente, uma mapoteca, por exemplo, né? Então, fotografias, envelopes específicos, então tudo isso influencia. O papel em caixa box ou em pasta suspensa, caixas de arquivo, né? Então tem diferença. A nossa resposta, portanto, é a letra, para essa questão, a letra D de dado. Beleza? Próxima questão. Ainda Tribunal de Justiça de Goiás, Banca Fundação Getúlio Vargas. A decidir sobre o acondicionamento de dossiês, processos e volumes, é necessário levar em consideração o quê? Vamos lá. Acondicionamento, lembram? Armazenar e acondicionar. Armazenar, guardar o documento, envolve a localização física, e o acondicionamento, a embalagem, a vestimenta do documento, por exemplo, pasta suspensa, caixa box, armário, assim vai. O que vai influenciar o acondicionamento dos dossiês, dos processos, dos volumes? É o quê? Tipo de papel influencia? Não influencia. O tipo de papel não importa se é um papel reciclado, se é um papel alcalino, se é um papel neutro, isso não vai influenciar. Assunto influencia na hora de guardar o documento, de acondicioná-lo de forma devida, adequada? O assunto não. A espécie vai influenciar? Também não. Na hora de se acondicionar o documento, você não vai
organizar a documentação e acondicioná-la de forma devida pela espécie. Tá? Geralmente você vê o assunto ligado àquele documento, mas mesmo vendo o assunto, antes de mais nada, antes de você ver assunto, espécie ou tipologia, que é o tipo do documento, você vai ver o que? A proveniência do documento e a qual atividade ele está ligada. Né? Mas, sobretudo, a proveniência, o órgão criador, a fonte produtora, aquele que criou, que produziu o documento, o que deu origem ao documento. Né? Então, o que influencia, na verdade, o acondicionamento, né? Se ele vai ficar, por exemplo, numa pasta suspensa, numa caixa box, numa mapoteca, no envelope, é o que? É a própria dimensão do documento, a grandeza do documento. A nossa resposta, então, é a letra A para esta questão. Resposta, letra A. Beleza? Meus amigos, então, estamos encerrando a primeira parte desta aula que envolve questões que eu estou comentando sobre arquivos permanentes. Arranjo, conservação, descrição, função, atividade dos arquivos permanentes. Encerramos agora a primeira parte, daqui a pouco voltamos com a segunda parte de questões comentadas das bancas as mais variadas. Até mais, um abraço.